Olá a todos, continuando nosso estudo de Kitzur Haruch, a gente se encontra agora no capítulo 68 sobre Tfilat HaDerech, quinta alahá. Fala o Kitzur Haruch, En omrim ota ela pam achad bechol yom sheu olech. Alguém que vai fazer algumas viagens no mesmo dia, ele faz somente uma vez Tfilat HaDerech, isso é válida para toda a viagem dele. Então, se a pessoa pretende ir, voltar, depois ir para outro lugar, todas as viagens daquele dia estão inclusas na Tfilat HaDerech. Se a pessoa vai e volta, tem um pequeno acréscimo que se faz na Tefilá, em que a pessoa pede para que ele viaje em paz e volte em paz. Mas se a pessoa tem várias paradas, também ele faz uma vez Tfilat HaDerech, isso é válido para tudo. Avalim chana beizir eldat ladun cham vechar kach nimlach vetzam mimena lavor chutz ala lashuv lebeito omra pam shenit. Porém, se a pessoa estava viajando, ele tinha intenção de dormir em alguma cidade. Ele pretendia dormir lá, chegou no hotel e mudou de ideia, decidiu, quer saber, não vou dormir lá, vou voltar para casa, eu vou para outro lugar. Então aqui ele sim tem que fazer novamente Tfilat HaDerech, porque no momento em que ele chegou no lugar onde ele pretendia dormir, terminou a viagem dele. Se ele mudou de ideia, é uma viagem nova. Mas se a pessoa tinha planejado em que ele ia passar em alguns lugares depois de chegar no destino dele, não se faz duas vezes Tfilat HaDerech. Imolech bayom balai lo she'alan shelo במקום יישוב, פעם ראשונה אמרה בחתימה, בשנה ימים אמרה בלא חתימה, que כל הזמן שלא לן במקום יישוב, נחשב הכל לדרך אחד. Fala mais o Kitzur Haruch, alguém que vai viajar alguns dias. Ele pretende sair da casa dele, o destino dele está a 3, 4 dias de viagem. E no meio do caminho ele pretende dormir, às vezes no carro, às vezes numa cabana, em nenhum lugar é fixo, não num hotel dentro de uma cidade. Esses lugares onde ele vai dormindo, já que não são hospedarias bem feitas, bem construídas dentro de uma cidade, não é considerado que ele parou a viagem dele. Por isso ele vai fazer a brachá no primeiro dia, nos outros dias ele faz a brachá sem o fim, sem o nome de Hashem no fim. Em vez de falar Baruch atah Hashem Shomei Tefilá, ele vai falar somente Baruch Shomei Tefilá. Mas, se ele para dormir em um hotel no meio do caminho, um hotel dentro de uma cidade, aí realmente é considerado uma pausa, daqui em diante ele faz outra brachá. Mas se ele vai dormir em lugares que não são realmente hospedarias dentro de cidades, é só algum lugarzinho no meio do caminho, uma pousada às vezes no meio da estrada, isso daqui não é considerado uma pausa e ele não faz brachá na continuação. Alahá 6. Terem tzeto aderech yesh lo liten tzedakah shenemar tzedek lefanav yalech veyasim laderech pe'amav. Vai falar para a gente agora o Kitzur Haruch, algumas outras coisas que a pessoa deve fazer antes de viajar, outros cuidados que a pessoa tem que fazer antes de viajar. Até aqui foram a lachota de Tfilat HaDerech, agora sobre como a pessoa tem que se comportar no caminho. Então fala para a gente que Kitzur Haruch, antes de viajar, a pessoa deve dar alguma coisa para tzedakah, uma moedinha de tzedakah, como está escrito no pasuk, tzedek lefanav yalech. Antes da pessoa sair, lederech pa'amav, antes da pessoa viajar, ele tem que fazer tzedek, tem que fazer um pouquinho de tzedakah. A tzedakah protege a pessoa durante a viagem. ויש ליטול רשות מהגדולים שבאו שיברכו אותו שיצליח בדרכו. Também ele traz aqui que a pessoa deve pedir permissão para as pessoas importantes, para o grande rabino da cidade, para dar para ele uma brachá antes dele viajar. ויש להשתדל שלוו אותו איזה אנשים, e também é bom que algumas pessoas acompanhem ele. Aqui a gente está tratando principalmente de viagens longas em que a pessoa vai passar numa situações de risco, às vezes são viagens a barco para muito longe, um navio, ou vão passar pelo deserto, etc. Então é uma viagem importante, com riscos, a pessoa deve pedir uma brachá, deve pedir que acompanhem ele. Alguém que acompanhou a pessoa até o porto, ele vai viajar de navio, alguém que acompanhou a pessoa até o aeroporto, essa pessoa que está acompanhando, ele deve esperar lá até que a pessoa viaje e saia da vista dele, para realmente acompanhar, e a pessoa que está viajando sentir que tem alguém apoiando, acompanhando ele, que se ele precisasse voltar, ele volta. Mas no momento em que a pessoa saiu da visão dele, entrou no barco, entrou em algum lugar onde já não é mais visível, já pode ir embora. המברכים להולך בדרך לא אמרו לו לך בשלום אלא לך לשלום. שהרי דוד אמר לאב שלום לך בשלום, הלך ונתלה. ויתרו אמר למשה לך לשלום, עלה והצליח. Alguém que está se despedindo de uma pessoa, ele vai dar para ele uma brachá de viagem, se costuma falar lech le shalom, vá para a paz, ou seja, que você chegue num lugar em paz, e não lech beshalom, e não vá em paz, porque lech beshalom, que a pessoa viaje em paz, significa, olha, que a sua viagem seja tranquila, em paz, mas que o destino vai saber, o destino não dá para saber se vai ser bom, talvez o lugar onde você está chegando não vai ser bom. Quando David Amelech deu uma brachá para o filho dele, ele falou para ele, lech beshalom, era a brachá de David para Avshalom, e não foi bom, o fim não foi bom, o caminho foi tranquilo, mas no fim não chegou num lugar bom.
E Yitro, quando deu a brachá para Moshe Rabbeinu, falou para Moshe Rabbeinu, Lech leshalom, vá até o lugar onde tem paz, ou seja, que seu destino seja bom. A viagem de Moshe Rabbeinu foi boa, ele chegou no deserto, chegou no Egito, tirou o povo judeu de lá. Então, quando alguém dá uma brachá para a pessoa, não se fala vá em paz, não se fala que a viagem seja em paz, e sim que você chegue em paz, que o seu destino seja um lugar pacífico. Lech leshalom. No caminho a pessoa tem que estudar também Torá, não pode abandonar o estudo de Torá, mesmo durante a viagem. Ao viajar, a pessoa tem que estar conectada com Torá também. Tem um livro chamado Chayei Adam, em que ele conta que ele era um grande mercador, trabalhava com muitas vendas, um negociante, e ele também era um grande rabino. E as pessoas já vão estranhar, como assim? Como você pode trabalhar várias horas por dia e também ser rabino? Ou esse ou esse. Para ser rabino, você tem que dedicar o seu tempo para estudar Torá, para ser um grande negociante, mercador, tem que estar ocupado com o trabalho. Então ele falou para ele o seguinte, falou, olha, saibam que sempre que eu viajava para todo lugar que eu ia só pela parnassá, pela necessidade de trazer parnassá para minha família. Se eu tinha sucesso, mas nenhuma vez, em nenhuma viagem, eu deixei de levar comigo livros. Em toda viagem que eu fazia, eu ia pegar uma carroça, uma carruagem, um trem, o que fosse, toda viagem que eu fazia, eu sempre levava um livro comigo. E no caminho eu estudava, sempre que eu tinha um tempo livre, eu estudava. Quando a pessoa está saindo para viajar, quando ele está indo para algum lugar distante, não é para abandonar a vida judaica e religiosa dele, mesmo no caminho a pessoa deve continuar estudando Torá. É bom que a pessoa fale Teilim durante a viagem. Também é bom a pessoa sempre ter comida com ele, porque nunca sabe o que pode acontecer no caminho. Também a pessoa deve levar com ele um outro tzitzit. Às vezes o tzitzit rasgou um fio, o tzitzit estragou e no meio do caminho não vai ter outro, não tem como conseguir um tzitzit, então a pessoa ele tem que estar preparada, ou seja, ele tem que levar um livro de Torá com ele tem que levar um tzitzit, ele tem que levar comida, está realmente preparado para adversidades que podem acontecer no meio do caminho. לעולם ייכנס אדם בחיטוב ויצא בחיטוב. פירוש, כשייכנס ערביד לבית המלון נכנס בעוד החמה זורחת. למחר ימתין עד נצח חמה ויצא ואז טוב לו, כמו שכתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב, לא יאכל הרבה כשהוא בדרך. Fala que o Shulchan Aruch, a pessoa aparece no passuco, assim, é trazido na Gemara, que a pessoa quando ele entra num lugar, ele tem que entrar bechitov e sair bechitov, significando que a pessoa não deve entrar numa cidade à noite e nem sair antes do amanhecer. Quando a pessoa entra numa cidade à noite, ele não conhece o lugar, ele pode acabar tropeçando e também não passa uma impressão muito boa, alguém chegando no meio da noite, saindo no meio da noite. Então deve-se entrar na cidade onde a pessoa pretende dormir de dia e somente sair depois do amanhecer. Isso vale principalmente quando não tem a luz elétrica, em que a pessoa entra numa cidade, está tudo escuro, ele não conseguia ver nada, ele pode acabar realmente tropeçando e caindo em lugares perigosos. Mas de forma geral, quando tem luz, mesmo de noite é permitido chegar numa cidade. Durante a viagem, falo que não é bom comer demais, tem muito movimento, a pessoa pode acabar passando mal. Mais uma alahá, a pessoa que vai comer em algum lugar, ele vai dormir numa pousada, ele vai dormir num hotel, ele vai passar um tempo lá, ele deve verificar a kashrut do lugar, ele tem que ter certeza que o dono da pousada, aqui no caso, que a comida lá é kasher, que as pessoas são confiáveis. E se a pessoa quer comer carne em algum lugar que ele não conhece, ele tem que realmente verificar bem quem é o shochet, quem está fazendo o abate, quem é o rabino do lugar que está de olho no que está acontecendo, porque quando a pessoa está na cidade dele, está na região dele, ele sabe o que é kasher, o que não, ele conhece as pessoas, mas quando a pessoa está de viagem, ele não conhece o lugar exatamente, ele não conhece a kashrut, não conhece a shgachá, tem que tomar muito mais cuidado para ter certeza absoluta que não tem nada de errado lá. Mikol sheken beyain asher ba'oten rabim rabo mitpartzim vetzrichim lechakira vedrishai. Mas ainda vinho, se a pessoa quer tomar vinho, também tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas alachot, tanto com relação à carne, muitas alachot com relação ao vinho, para que a pessoa não acabe deixando de comer kasher como se deve. Porque sempre que a pessoa faz uma viagem, ele sai do lugar onde ele está acostumado para um lugar novo, nessa viagem, tantas coisas novas, a pessoa pode acabar perdendo um pouquinho a estrutura, as bases dele, às vezes mesmo a questão religiosa, ele acaba abrindo mão um pouquinho. Alguém que reza sempre com minyan,
minyan, de repente na viagem esquece o minyan, não precisa mais de minyan, não precisa rezar com mais gente, alguém que toma muito cuidado com o cachorro em casa, na viagem libera um pouco, então tem que tomar cuidado, sempre que tem uma viagem, a pessoa tem que perceber, pensar direito para onde ele está indo, o que tem lá, e não é para chegar lá e aí começar a verificar, principalmente hoje em dia, você vai passar uns dias no hotel, você vai fazer uma viagem, ver qual é o hotel, ver o que tem de cachorro no lugar, se é um lugar que não tem cachorro, não vai ter comida kasher, então talvez escolha um outro destino, a pessoa tem que combinar, a viagem da pessoa tem que ser compatível também com as questões religiosas.